firmes na palavra de Deus, né? Sobre o tema. E famílias firmes na palavra de Deus geram filhos fiéis em seus papéis familiares, né? Famílias fiéis na palavra de Deus geram filhos fiéis em seus papéis familiares. Nosso texto para a meditação é lá na carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Vamos lá, Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios 6. Efésios 6 é muito conhecido, né, porque ele fala sobre a armadura de Deus. E esta é uma grande armadura que Deus também deu para a família e também para a igreja, né? O lar cristão e os filhos. Ele diz assim, para os filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos pela Tua palavra que fala conosco e louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor Deus a traduza para os nossos corações de forma, Senhor Deus, que possamos guardar e colocar em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No último domingo nós falamos sobre o papel das mães, né? Educando os filhos. Hoje nós vamos falar sobre o papel dos filhos que são cristãos e ensinados e educados dentro dos nossos lares, né? Paulo nos mostra que em todo lugar, né? Em todo lugar na nossa sociedade, nós vamos encontrar, né, instâncias, né, que um cuida do outro, né? Seja na família, na empresa, né? Na nação, né? Deve haver sempre uma cadeia de autoridades para que possam colocar as coisas no seu devido lugar, para ter um bom funcionamento, né? E se não houver ordem nas coisas, há descamba, né? Se nós não colocarmos em ordem lá na nossa casa, as coisas vão desandar. Então é necessário que tenha essa ordem, é necessário que nós compreendamos essa ordem, que é uma ordem que Deus deixou para nós. Nós vemos lá em Gênesis da Babel, né? Os homens decidiram chegar até Deus por sua própria conta. Aí o Senhor olhou para eles, não, eles estão indo, querendo fazer as coisas sozinhos, vamos confundi-los. Aí Deus os confundiu e eles virou uma bagunça ali no meio deles, né? Pedia tijolo, ia cimento, né? Pedia cimento, ia tijolo, e eles se desentenderam lá e pararam na construção da torre, né? Mas quando existe uma ordem nas coisas, né? E essa ordem vem, como nós estamos ouvindo aqui na palavra do Senhor nosso Deus, nós aprendemos o papel do esposo, o papel da esposa e o papel dos filhos, e colocamos isso em prática no nosso dia a dia. E, amados irmãos, toda receita, né, que nós temos, quando você vai fazer um bolo, você pega lá a receita, você segue direitinho, por quê? Né? Porque você quer que dê certo, você quer que seja bom, você quer que seja gostoso, você vai servir para alguém, né? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e fala, coloquei um bolo no forno hoje, mas você não acredita, eu esqueci de pôr o fermento, né? Eu esqueci de pôr o fermento, mas vamos ver como é que vai sair, né? Aí sai aquela maçona pesada, né? Você fica até com vergonha, né? Fala, mas me desculpa, me perdoe, não era isso que eu queria servir para você, mas hoje, olha, não sei o que eu estava pensando na hora, aí fugiu, né? Esqueci a receita e tudo mais, e acabou não dando certo. A Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos dá essa receita para a família, né? Para a família viver bem, para a família estar bem, para a família desfrutar das bênçãos do Senhor nosso Deus no nosso dia a dia. E muitas pessoas que conhecem o Evangelho não desfrutam das bênçãos do Senhor nosso Deus, porque eles conhecem as bênçãos de Deus, mas eles não conhecem verdadeiramente o Deus da bênção. Outros querem só as bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos, né?
Aqueles que querem as bênçãos de Jesus, eles vão atrás de algumas coisas. Mas aqueles que querem o Deus da bênção, é aqueles que vão ter essa bênção continuamente sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus filhos. O que é que nós podemos aprender aqui nesse texto que Paulo nos fala a respeito dos filhos, dos nossos filhos, dos filhos da igreja, né? Primeiro, filhos firmes na palavra de Deus entendem que a obediência é um ato inegociável na palavra do Senhor nosso Deus. Ser obediente é inegociável. O filho precisa ser obediente aos seus pais, porque senão não vai dar nada certo. O Senhor colocou o pai como sacerdote da casa, a esposa como ali a auxiliadora, e os filhos têm que ser obedientes aos pais. Se não houver obediência, não vai dar certo e não tem a bênção de Deus. Filho desobediente não tem a bênção de Deus. Isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos, né? E o que é que Paulo diz aqui na carta que ele escreve aos Efésios, se dirigindo à igreja, se dirigindo também à família, né? Filhos, você que é filho, quem é filho aqui, levanta a mão, por favor. Todos são filhos? Que bênção, glórias a Deus por isso, né? Todos nós somos filhos, né? Todos nós somos filhos. E filhos, né? De um pai e de uma mãe, e filhos de Deus. Glórias a Ele por isso. E ele diz: filhos, você então que é filho, obedeça aos seus pais no Senhor. Você não vai obedecer ao seu pai simplesmente porque ele é seu pai, porque um dia ele se apresentou como seu pai e você o reconheceu como seu pai, você vive com ele e você vai obedecer por causa disso. Não. Você vai obedecer por causa do Senhor, o nosso Deus. Você não vai obedecer por aquilo que ele é, mas é porque o Senhor nosso Deus nos ensina que nós devemos obedecer aos nossos pais. Lá em Colossenses 3:20, Paulo diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então nós obedecemos, os filhos quando obedecem aos seus pais, eles estão agradando a Deus. Vocês querem agradar a Deus? Vocês querem fazer com que Deus se sinta feliz, né? Com que Deus olhe para você e te ame? Obedeça então aos seus pais. É lógico, amados irmãos, que aqui cabe um parêntese, né? Porque a submissão dos filhos para os pais é aplicada somente para os filhos que ainda não se casaram. Porque aqueles que se casaram, agora eles constituíram uma família. E agora eles conversam com os pais, recebem as orientações dos pais, né? Mas agora eles têm uma família constituída, né? E eles vão cuidar desta família. E eles vão ter responsabilidade agora de família. Cortou-se o cordão umbilical. Corta-se o cordão umbilical. Agora não tem mais sair correndo papai e mamãe, não. Agora são os dois ali vivendo juntos. E como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, né? O Ideraldo, no início da lição dele, falou que é como um peixe no aquário. Você está dentro do aquário, né? Você dá umas cabeçadas lá no vidro, né? Querendo sair fora, né? Mas não pode sair. Sair desse convívio, morre, destrói a família. Então é preciso entender isso, né? O casal, quando é constituído, né, em uma nova família, corta o cordão umbilical com os pais. Desculpe os pais que, né, querem sempre os filhinhos, mas é assim a vida, viu, Helene? É assim. É os dois agora e os filhos que vierem e eles que têm que se cuidar, porque constituíram uma nova família. Os filhos casados, né, deixam agora o lar dos pais, né, para organizarem uma nova família, né? Totalmente ligados um ao outro, aliançados um ao outro, né? Como diz a palavra do Senhor nosso Deus, uma só carne, né? Se beliscar no Andros, dói na Juliana, se beliscar de Juliana, dói no Andros, porque eles são agora uma só carne, não tem jeito, né? A Johnny com o Marcelo, ó, se mexer com o Marcelo, olha o tamanho dele, ó, né? Ó, né? Mexer com a Johnny, ó, né?
Presta atenção, né? Agora, se beliscar em um, dói no outro. Por quê? São uma só carne. E agora precisa aprender a viver, né, dessa forma. E essa palavra, amados irmãos, obediência, denota presteza no ouvir e executar as ordens. Portanto, filhos, vocês precisam ouvir aos seus pais e guardar as recomendações de seus pais e colocar em prática. A obediência é um dever moral do cristão. É um dever moral do cristão, né? Por isso é que Paulo coloca lá, né, que nós devemos obedecer no Senhor. Devemos obedecer no Senhor. Faz parte da nossa moral. Como cristãos, servir ao Senhor, o nosso Deus, em obediência. Obediência é mais forte que o termo que é usado para o homem e a mulher, quando a mulher deve ser submissa ao seu marido. É muito mais profundo do que ser submisso. Obediência total, para agradar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Às vezes você pode não concordar, filho, que está ainda na casa do pai, né? Você pode não concordar, mas ouça, obedeça. Né? Esteja diante do Senhor, agrade o Senhor, né? Porque você precisa de ouvir, né? Precisa ouvir. Às vezes os filhos não gostam muito de ouvir, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, que as pessoas não gostam de ouvir, né? Antigamente as pessoas gostavam de ouvir, reuniam as pessoas mais idosas e vamos ouvir, né? É lógico, isso aqui já faz algum tempo, né? Mas no meu tempo, né, de adolescência e jovem, nós gostaríamos de ouvir histórias dos mais antigos. Eu disse, qualquer dia nós vamos fazer a Valéria me procurou, né? Ó, pastor, quando for a festa julina, o senhor avisa que nós temos também algo para fazer na festa, né? E nós vamos montar um espaço lá só para contar causos, histórias, né? Para que as pessoas voltem a aprender a ouvir os mais velhos, né? As histórias que eram contadas, né? Os ensinamentos que eram dados, né? Nós precisamos aprender a ouvir. O filho que deseja obedecer ao seu pai, ele deve dar atenção. Deve investir tempo em estar com o seu pai e ouvir o seu pai, né? Saber o que eles dizem, o que eles querem passar para a gente, né? O exemplo é Jesus. Jesus foi um filho muito obediente ao seu pai. Lá em Lucas 2,51 está registrado assim: então foi com eles para Nazaré e ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Lucas registra que Jesus foi uma criança obediente. E o exemplo para nós não é pastor, não são os presbíteros, nem os filhos do pastor, nem os filhos dos presbíteros. O exemplo para nós é Jesus. Então nós precisamos olhar para Jesus. E Jesus foi uma criança um jovem, um adolescente muito obediente. E Jesus ia crescendo em graça e sabedoria, né? Também, Jesus obedece o Pai quando ele foi para a cruz. Ele não tinha casado ainda, não tinha família, né? Então ainda devia obediência ao Pai, né? Então ele vai lá para o monte, e lá ele ora, e lá ele conversa com o Pai, está debaixo da obediência do Pai ali, mas ele fala com o Pai e diz: Senhor, ó Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não que eu beba. Jesus é o exemplo de um filho obediente à vontade e ao querer do nosso Pai, do nosso Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Lá, Mateus 26:39, né? Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha que coisa maravilhosa, um filho disponível para fazer a vontade do Pai. Jesus também conta a parábola dos 2 filhos, né? Que o pai tinha 2 filhos, ele chegou para um e falou assim: olha, você pode fazer tal coisa para mim? Ele falou: não vou fazer. Aí ele pediu para o outro, e o outro disse: ah pai, pode deixar, eu vou fazer. Só que o que disse que ia fazer, não fez. E o que disse que não ia fazer, depois ele decidiu, foi lá e fez. Qual que fez a vontade do Pai?
Aquele que enganou o pai, que disse que ia fazer e não fez? Ou aquele que falou assim, não vou fazer, mas foi, não, é meu pai, eu preciso obedecer o meu pai, eu vou fazer aquilo que o meu pai pediu. E ele foi lá e cumpriu. Qual fez a vontade do pai? Foi aquele que disse que não ia fazer, que foi sincero de coração, mas que depois disse, não, é meu pai, eu preciso obedecer. Que os filhos menores não se cansem, né, de obedecer aos seus pais, né? Que os pais, e os pais da igreja principalmente, aprendam esse convívio de ensinar a obediência para os seus filhos. E nós vamos aprender o caminho da obediência desde Gênesis, né? O pecado de Adão e Eva não foi comer um fruto, foi desobedecer às ordens do Senhor. Nós vamos ter exemplo de obediência também. Nós oramos aqui com o Marcos hoje, né? Os irmãos lembram da oração do Marcos, né? Ou nós não podemos esquecer das orações dos irmãos, sabe por quê? Nós falamos amém, falamos assim seja, né? Vai que alguém ora alguma coisa e você não está de acordo, não fala amém, porque se você falar amém, vem sobre a sua vida. Então, preste atenção em todas as orações, né? Nós temos lá Abraão e Isaac, quando o Senhor foi lá, pediu o seu filho, ele foi, seu filho foi, não questionou. Olha que exemplo de obediência. Você foi um filho obediente? Você é um filho obediente aos ensinamentos que você recebeu do seu pai? Seu pai, talvez sua mãe já foi, seu pai já foi, mas você tem guardado esses ensinamentos no seu coração? Preste atenção nisso. Passe isso para os seus filhos. Em segundo lugar, filhos firmes na palavra de Deus se submetem aos seus pais naquilo que é aprovado por Deus. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, né? Filhos firmes na palavra de Deus se submetem aos seus pais naquilo que é aprovado por Deus. Naquilo que é aprovado. Observe que eu estou afirmando aqui, amados irmãos, que os filhos, né, obedecem aos pais naquilo que é aprovado por Deus. Porque senão, coisa que não é aprovada pelo Senhor nosso Deus, como é que um filho vai poder prestar obediência ao seu pai? Como que ele vai justificar que ele vai cometer pecado por causa do seu pai? Ele deu um mau exemplo, que fez alguma coisa, que está pedindo para fazer coisas erradas. Os filhos não devem obedecer aos pais, né, crentes ou não crentes, naquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Mas como que é isso, pastor? Aparece ali a expressão, ó, obedecei no Senhor, porque é justo obedecer no Senhor. Um filho não pode obedecer ao seu pai, né, se o seu pai pedir algo que está de desacordo com a palavra de Deus, né? Mentir, né? Um dia eu estava na casa de um irmão, né? Uma irmã e tal. Aí ela pegou o telefone, estava na casa, atendendo na casa de uma outra pessoa, ela pegou o telefone, ainda era tempo de telefone, pegava no gancho lá, pegava o telefone. Alô? Quem está falando? Aqui é a fulana. Eu queria falar com a fulana. Ela falou assim, ela não está aqui agora, eu estou na casa dela, mas ela saiu. E a pessoa estava do lado, só que a pessoa não estava bem. Ao invés dela dizer o que estava acontecendo, ela mentiu. Não pode. Se alguém ensinar você a mentir, seu pai estiver ensinando você a mentir, você não pode entrar por esse caminho de jeito nenhum. Tem que dizer, eu não posso mentir, né? Como o menino da melancia, o pai foi roubar a melancia, né? E o pai falou, se chegar alguém, você me avisa. Aí, o pai olhando na melancia, o menino ficava fazendo assim, né? Mostrando em cima. Aí, o que foi, menino? Pai, que não está vindo ninguém, mas Deus está vendo que o senhor está fazendo a coisa errada, né? Então, coisa errada não pode fazer, o filho não pode aceitar, né? Trapacear, né? Faz assim, faz assado, que vai dar certo assim. Você vai passar na frente do seu coleguinha aí, do seu amigo, né? Você vai ver que isso aí vai dar muito certo, você vai se dar muito bem na vida com isso. Não, pai, não posso fazer. Está errado, vou prejudicar as pessoas, eu não posso, eu tenho que ser justo, porque é no Senhor. Pais que ensinam os filhos, né? A roubar, a pegar coisas que pertencem aos outros. Pega, não tem problema, não. Vai fazer falta para ninguém, não. Pode pegar.
Deus está vendo, o Senhor está vendo. Então o filho, nesse sentido, não pode obedecer ao seu pai. Vai ter que dizer: pai, ó, sinto muito, pai, eu não vou poder obedecer ao Senhor. Por quê? Vai fazer depois igual diante do Senhor? Vai fazer igual Adão? Ô Senhor, eu cometi esse pecado aí, mas ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu não tivesse dado essa mulher, eu não teria cometido esse pecado. Eu cometi esse pecado por causa da mulher que o Senhor me deu. Aí você vai justificar diante de Deus, dizendo: ô Senhor, eu cometi esse pecado, sabe por quê? Porque meu pai mandou eu fazer assim. Eu cometi esse pecado porque eu vi meu pai fazendo. Não, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Você vai responder diante de Deus pelos seus atos, pelas suas atitudes. Você não vai poder usar como Adão tentou fazer, usando a Eva, você vai dizer a respeito do seu pai. O texto lá de Filipenses 4:8, amados irmãos, diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E também a Bíblia nos ensina lá em Atos 5:29, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer ao Deus do que aos homens. É por isso, amados irmãos, que a obediência é no Senhor. É por isso que a nossa obediência é no Senhor. E também lá em Mateus 19:29 diz assim: também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Às vezes você vai ter que ir contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos. Por que motivo? Porque eu preciso dizer lá pela palavra de Deus. Seu pai te ensinou a você sonegar imposto? Ah, mas meu pai já ensinou a gente a fazer assim. Tá bom. Vai com ele para o inferno também. Ah, mas o governo rouba tanta gente. Ué. Um dia um irmão ligou para mim assim, estava fazendo declaração de imposto dele, falou assim: pastor Gilmar, olha, eu vou pagar X de imposto. Eu falei: meu irmão, quer trocar? Ele falou: por quê? É porque eu quero pagar imposto tanto quanto você paga. Porque quem paga bastante imposto é porque ganha bem. Quem não faz declaração de imposto de renda é porque ganha pouco. Agora quem faz declaração de imposto de renda é porque está ganhando bem. Então tem que levantar a mão para você, agradecer e glorificar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E não ficar sonegando para não pagar imposto. Alguém te ensina a fazer isso também? Seu pai te ensinou assim? Fala: pai, não vou fazer assim não. Jesus está vendo, o Senhor está vendo. Precisamos ser, amados irmãos, fiéis ao Senhor nosso Deus, porque os filhos precisam obedecer aos pais, mas eles vão obedecer aos pais no Senhor. Se estiver fora, não. No último dia todos nós vamos prestar contas. Eu vou prestar conta, você vai prestar conta, meus filhos vão prestar conta e os seus também. E o que eles vão dizer? Ah, meu pai que me ensinou assim? Não. Você conheceu a palavra de Deus, você errou. A Bíblia já diz: errais por não conhecer a palavra de Deus. Mas se você conhece, você não pode mais falhar dessa forma. Você não pode mais agir dessa forma. Você precisa agir de conformidade com a palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E por último, filhos firmes na palavra de Deus honram incondicionalmente os seus pais. Filhos honram os pais. Veja bem, lá no versículo 2: honra teu pai e tua mãe. Na primeira orientação, amados irmãos, sobre obediência, eu disse para os irmãos que alguns filhos poderiam desobedecer aos seus pais, porque tem que ser obediência no Senhor, com a aprovação do Senhor, o nosso Deus, com a aprovação da palavra. Na segunda aqui eu tenho que dizer para os irmãos que eu incluo todos os filhos. Precisam honrar a seus pais, independente do que eles sejam, independente do que eles tenham feito. Eles merecem receber honras.
Os que estão sob a autoridade de seus pais precisam honrar os seus pais. É dever de todos honrar pai e mãe, né? Paulo nos lembra aqui, amados irmãos, lá de Êxodo 20, né? O versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer ter vida longa? Honre ao seu pai, honre a sua mãe. Honrar é obedecer, né? É dar valor, é reconhecer a importância de cada um deles na vida da gente, né? É não se envergonhar nem do pai, nem da mãe, né? Reverenciar, respeitar, ouvir os conselhos, ainda que você não goste, mas você precisa de ouvir os conselhos, investir tempo em estar com eles, né? Os filhos devem honrar os pais, né? Obedecendo a eles, né? Reconhecendo a autoridade que os pais têm na nossa vida, né? Pois eles estão, né, numa linha de autoridade sobre nós, eles são superiores, né, a nós, então nós precisamos disso, é dado por Deus essa autoridade a eles, e nós precisamos obedecer. Aquele que não honra o pai e mãe está desobedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. E aqui também nesse não tem justificativa também. Não, eu não honro meu pai e minha mãe porque ele não faz isso, porque ele faz assim, porque ele faz assado. Não tem. Independente do que ele seja, independente do que ela seja, a obediência tem que ser da palavra do Senhor nosso Deus, mas a honra tem que ser independente do que ele seja, porque ele te gerou, ela te gerou. Não existe ninguém aqui que tenha nascido no buraco do pau oco. Tem alguém aqui que nasceu lá no buraco do pau oco? Não, você saiu dentro de uma mãe, de dentro de um pai, né? Você tem alguém que você precisa honrar, independente do que esteja acontecendo, independente do que eles sejam. Os filhos têm que honrar os seus pais. Para nós compreendermos muito bem isso aqui, é recomendado hoje de manhã, estudamos na escola dominical, que não aconteça o divórcio, né? Que não haja separação, mas acontece, o que a gente vai fazer, né? Aí então acontece e existe ex-marido, existe ex-mulher. Mas você já viu algum ex-filho aí? Não existe ex-filho, né? Então, filho precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Precisa ter alegria em falar deles, apesar do que eles sejam. Apesar do que um dia aconteceu. Você precisa falar deles, você precisa honrá-los, né? Não existe esse filho. Você é filho do seu pai e da sua mãe, independente do que aconteceu. Precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Se pedir perdão para Ele, peça perdão para Ele. Mas se reconcilie com Deus, se reconcilie com os seus. A honra precisa ser dada, porque dessa honra depende o tempo que você vai viver sobre a face da terra. Olha só, quer viver bem bastante? Quem quer viver bastante? Honre pai e mãe. Agora quem quiser um pouquinho já sabe como fazer, né? E não somente, amados irmãos, a vida abundante, né? Mas ele diz assim que nós devemos honrar para que tudo corra bem, tenhas longa vida na terra. Pode ser tanto no simbólico quanto também, né, no literal. Todas as coisas, né? Vida de qualidade. Você quer ter vida de qualidade? Você quer viver bem? Né? Você quer ser uma pessoa alegre? Você quer ser uma pessoa feliz? Então honre o seu pai e a sua mãe, né? Você quer ser uma pessoa abençoada? Honre o seu pai e a sua mãe. Olha lá para Abraão. Abraão era para ser bênção para todas as famílias da terra. Você quer ser bênção para todas as famílias da terra? Então honre seu pai e sua mãe. Não esqueça deles de forma nenhuma. Se eles já estiverem na glória, né? Agradeça ao Senhor, porque um dia você conheceu um pai ou mãe, você conheceu um casal que foi uma maravilha, uma bênção na sua vida, e você está aqui neste mundo exatamente por causa deles. Porque se eles não estivessem vindo aqui, você não estaria. Então você tem que agradecer a sua vida, a eles e ao Senhor, o nosso Deus, né? Veja bem, José, mais dificuldade, mais lutas que José passou, mas ele sempre honrou o seu pai. Tanto é que quando ele, né, por honrar seu pai, honrar sua família, honrar sua mãe, ele foi lá para o Egito, né, se deu bem lá no Egito, e que ele fez? Trouxe seu pai lá para o Egito. Trouxe eles, a família, lá para o Egito.
Para quê? Para honrá-lo. Por quê? Porque ela é o seu pai. Como Josué. O Senhor disse para ela: você vai ser bênção, Josué. Onde se colocar, plante seus pés, né? Não tenha medo, não se assuste, não se pase, porque você vai ser bênção. É assim que nossos filhos precisam ser, é assim que nós precisamos ser, mas para isso nós precisamos honrar os nossos pais. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário a salvação, a vida eterna para nós, porque Ele honrou o seu Pai, o nosso Pai eterno, através da obediência. Nós temos vida em abundância, vida boa, através da obediência, através da honra, nós temos vida longa sobre a face da terra. Quero concluir aqui citando mais um personagem aqui da Bíblia, né? Moisés. Moisés foi um homem que teve uma vida longa, né? Abençoada. Lá em Deuteronômio 34, 7 diz assim: Moisés tinha 120 anos quando faleceu, e a sua vista era ainda perfeita, e tinha a força de um jovem. Quer viver bastante? Quer ser feliz? Honre ao seu pai, honre a sua mãe. Que Deus possa assim, a nós que estamos aqui como filhos, e nos lembramos dos nossos pais, que temos os nossos pais, né? Que possamos obedecê-los, lembrar sempre dos conselhos deles, que possamos procurar conversar e ouvir os conselhos deles, e aquilo que é ensinamento que vem do Senhor, que nós possamos colocar em prática, mas aquilo que não for do Senhor, dizer: pai, sinto muito, mas olha, esse ensinamento que o Senhor me deu, esse eu não pratico, porque o Senhor tentou me ensinar a mentir, mas eu não posso mentir. O Senhor me ensinou a fazer coisa errada, mas eu não posso fazer coisa errada, porque eu aprendi na Bíblia que nós não podemos fazer coisa errada. Eu não vou ficar devendo essa obediência. Nos países onde existe perseguição, muitos pais entregam seus filhos para as autoridades e eles são mortos, mas eles não negam a palavra do Senhor nosso Deus. Eles morrem, mesmo pelas mãos dos seus pais, mas eles não negam a palavra do Senhor nosso Deus. Que nós possamos ensinar os nossos filhos nesse caminho e que eles aprendam a nos honrar, e que nós possamos honrar os nossos pais, para que tenhamos essas bênçãos da prosperidade e da longevidade sobre as nossas vidas. Amém? Como todos aqui são filhos, eu quero orar por todos vocês neste momento, mas eu quero orar principalmente por aqueles filhos que estão longe dos pais. Pedi que vocês se coloquem em pé neste momento. Se você tiver alguém que você quer colocar diante do Senhor, ore comigo neste momento por essa pessoa, ore por essa família. Talvez você tenha uma família que você sabe que os filhos são rebeldes com seus pais. Biblicamente, o pecado de rebeldia é comparado com o pecado de feitiçaria, né? Aqueles filhos rebeldes, eles são considerados como feiticeiros diante da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso os filhos precisam abrir os olhos, né? E nós precisamos abrir os olhos dos nossos filhos, para que biblicamente eles não sejam feiticeiros. Por quê? São rebeldes. E o pecado de rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E que nós também não sejamos rebeldes ao Senhor nosso Deus, também aos nossos pais. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos, Pai. Queremos, ó Deus, ver, Senhor Deus, a nossa família vivendo, Senhor, firmada na Tua palavra. Queremos ver, ó Deus, a nossa família, ó Deus, tendo o resultado das promessas da Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, nesta noite nós queremos de uma forma especial, Senhor, orar por todos os Teus servos que aqui se encontram, porque afinal, Senhor, meu Deus, todos eles são filhos. E, ó Deus, aqueles que são filhos, cujos pais já partiram,
são filhos, mas hoje estão formando já uma família, já não estão mais debaixo da orientação de seus pais, porque agora é uma nova família. Sobre os filhos, ó Deus, que ainda estão dentro de suas casas e que devem, ó Deus, obediência aos seus pais e que devem, ó Deus, honra aos seus pais, que o Senhor esteja visitando, ó Deus amado, nesta noite, Senhor. E se há aqui alguém que, ó Deus, tem algo, ó Pai, guardado no seu coração em relação ao seu pai, que, ó Deus, nesta noite, ó Deus amado, possa o coração ser quebrantado e possa, ó Deus, ser colocado, ó Deus, no teu altar, Senhor, todo e qualquer, Senhor meu Deus, espírito de ódio, de rebeldia, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja, Deus, curando vidas de filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, curando vida de filhas e filhos, Senhor meu Deus, em relação aos seus pais, para que, ó Deus, sejam filhos obedientes no que diz respeito à sua palavra, Senhor, e assim, ó Deus, possam ter vida abençoada, possam ter vida boa, possam ter vidas prósperas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, se existe aquele que tem algo muito ruim contra o seu pai, que é de sua mãe, que possa, Deus, cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, e que, ó Deus, cada filho que está aqui nesta noite possa honrar os seus pais, Senhor Deus, independente do que eles sejam, mas para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome, agradecer, Senhor meu Deus, por esse útero que nos gerou, Senhor, agradecer, Senhor meu Deus, porque esses braços que nos acolheram, ainda que um dia tenham nos rejeitado, mas um dia nos acolheram, Senhor, e ali nós fomos gerados, e o Senhor nos conheceu, Pai amado, quando nós éramos ainda uma substância informe, e não tínhamos forma nenhuma, não sabíamos do que seria o nosso futuro, nem se viríamos a este mundo, mas o Senhor ali já cuidava de cada um de nós, Pai, e nós queremos, ó Deus, agradecer, Pai, pelo útero que nos gerou, Senhor, pelo Pai que nos concedeu, Pai, a vida, e agradecer ao Senhor, Pai, que tem nos sustentado durante todos os dias da nossa vida, e nós queremos, ó Deus, honrar aos nossos pais de sangue nessa noite, agradecendo pela vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e se existe algum mal, Senhor, perdoa, Senhor, aos nossos pais, Senhor, se existe algum mal entre os filhos, Senhor, perdoa, Senhor, meu Deus, para que haja reconciliação, para que haja, Deus, comunhão, Senhor, e para que, ó Deus, haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, a verdadeira paz, Senhor, meu Deus, a bênção, Senhor, meu Deus, da alegria, da prosperidade nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, ó Deus, honrar neste momento, ó Deus amado, todos os pais que aqui estão, Senhor, honrar neste momento, Senhor, meu Deus, ó Pai, aqueles pais, Senhor, meu Deus, que não têm recebido honra, Senhor, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome, Senhor, e pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos ensine também, ó Deus, a ter um coração muito grato ao Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, porque nós queremos honrar-te, ó Deus, como nosso Pai amado, como nosso Pai querido, como nosso Pai eterno, que nos trouxe salvação e vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, visita, Senhor, ó Deus amado, os pais nesta noite, e visita, ó Deus, os filhos nesta noite, para que haja, ó Deus, esse quebrantamento, e aconteça, ó Deus, esse encontro de cura, de saúde e de libertação, Senhor, para as famílias, Senhor meu Deus, que vivem debaixo do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos? Eu quero só